Pessoal, tudo bem por aí? Rodrigo Rebeck começando mais um podcast aqui no Spotify, no YouTube, o nosso canal Bolsa de Valores Fácil. E o bate-papo de hoje eu quero trazer para você algumas dicas, alguns insights sobre como você pode desenvolver uma estratégia lucrativa na Bolsa de Valores. Então, vem comigo para você aprender. A primeira coisa, eu acredito que eu já até falei para você aqui em alguns podcasts, é você estudar um assunto de cada vez, um professor de cada vez, você não misturar estratégias, métodos de operação ao mesmo tempo. Então, o que eu recomendo? Né? Se você tiver a indicação de algum trader mais experiente, se você achar um professor bacana no YouTube, se você vê um anúncio de um curso e você gostar daquela pessoa, você gostar daquela estratégia, o que ela falar para você em termos de operações na Bolsa de Valores fizer sentido, a minha recomendação é que você siga somente essa pessoa, você primeiro aprenda tudo que ela possa te ensinar. Acontece muito da gente comprar um curso digital, fazer as primeiras aulas e abandonar e depois pular para o próximo galho, para uma próxima pessoa, para uma próxima dica, e aí você vai ficar muito confuso porque você vai misturar estratégias ao mesmo tempo. O passo a passo, pelo menos quando eu comecei a me organizar na bolsa, organizar os meus estudos, eu comecei a fazer um método de cada vez, do começo ao fim, e a partir do momento que eu tinha aprendido tudo que aquele professor podia me ensinar, todas as estratégias, eu queria algo a mais, eu ia para um segundo, para um terceiro, para um quarto curso, e aí o restante, né, o adicional, o restante ali da estratégia, as coisas novas, eu ia aplicando de acordo com a bagagem que eu já tinha, com o setup, com a estratégia que eu já tinha funcionando. Colocava uma bagagem a mais, uma orientação, um gatilho, um indicador, enfim, o que quer que fosse, algo a mais ali para poder melhorar a estratégia que eu já vinha operando, mais um passo de cada vez, um degrau de cada vez. Outra coisa, tá? Até você ter uma estratégia lucrativa e eficiente na Bolsa de Valores. Você precisa ter paciência para que você consiga estudar. Tem cursos que a gente demora meses para fazer, 6 meses, 1 ano, 3 meses, por exemplo. Você precisa ter essa paciência, porque mesmo que você você compre um treinamento e você vire 48 horas no final de semana assistindo todas as aulas, o seu cérebro ele demora um tempo para que você absorva aquele conteúdo, e esse conteúdo você vai ver que ele vai ficar ali no seu subconsciente muitas vezes, e você precisa ter um tempo de bolsa, você precisa ter um tempo de rodagem. A partir de um tempo que você vai operando na bolsa, algumas situações vão acontecendo ali com você, e você resgata esse conteúdo, essa teoria e coloca em prática. Isso daí demora um tempo. Eu gosto muito de ler, li muito sobre bolsa, sobre dinheiro, sobre educação financeira, mas alguns conceitos que eu tinha aprendido em determinado livro, 3 meses depois aconteceu uma situação na bolsa, que aí eu lembrei, falei, poxa vida, estava escrito naquele livro, o autor falou mesmo disso, agora eu consegui entender porque eu vi acontecendo isso aqui na prática, né? Eu soube como me comportar. Então você precisa entender que por mais dedicado que você seja, por mais inteligente que você seja, por mais vontade que você tenha de ser um trader vencedor na Bolsa de Valores, vai um tempo até você conseguir consumir todo esse conteúdo, digerir e colocar em prática, tá certo? É muito importante que você tenha essa paciência. Outra coisa muito importante, qual tempo gráfico que você vai operar? Qual o seu perfil na Bolsa de Valores? O tempo gráfico ideal para você é aquele que você mais consegue acertar, aquele que fica mais fácil para você fazer a leitura do mercado, se é compra e venda ou espera, e também um tempo gráfico compatível com a sua rotina. É muito importante você ir se acertando. Eu, por exemplo, meus 3 primeiros anos de bolsa, quando eu comecei lá em 2011, eu só perdi dinheiro porque eu tentava fazer day trade no gráfico de 5 minutos no mercado de Forex, não acertava nada, 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 nada. Depois, ao longo da minha carreira, eu
tive outras temporadas de day trade, outras tentativas com estratégias diferentes, tentando operar até gráfico de 2 minutos, de 4 minutos, e também só perdi dinheiro, só me dei mal. Comecei a me achar na bolsa no gráfico semanal. Gráfico semanal para mim funciona muito bem. Ele é mais lento, eu consigo fazer a leitura do mercado, identificar realmente quando uma ação está barata, quando dá um gatilho de compra, consigo montar a minha posição com calma às segundas-feiras, deixo o mercado se desenrolar por algumas semanas. Já às vezes eu consulto um pouco o gráfico mensal, o gráfico diário, mas eu já vi que eu me acerto no swing trade, no médio prazo, com esses gráficos aí de períodos mais longos. Parece que eu consigo interpretar melhor a movimentação do mercado, suporte e resistência, a formação ali das velas. E para mim fica bem adequado, porque hoje, para você ter uma ideia, na segunda-feira de manhã eu faço uma varredura da minha carteira, uma varredura do mercado, quais ativos que estão bons para poder investir, passo pelos índices, pelas ações, ouro, Bitcoin, petróleo, meus ETFs ali, os títulos americanos, faço a varredura. Na segunda-feira eu consigo analisar o fechamento do candle de toda a semana anterior para conseguir antecipar o mercado. E na segunda-feira eu programo as minhas ordens. Se eu vou aumentar a posição, se eu vou entrar com compra, se eu vou trazer um stop de proteção, se eu vou fazer um parcial, alguma coisa nesse sentido. Então, na segunda-feira de manhã, por exemplo, com 15 minutos, 15, 20 minutos da abertura do mercado americano que eu opero lá fora, eu consigo fazer essa varredura, programo todas as minhas ordens e aí, ao longo da semana, eu vou acompanhando o mercado, vou acompanhando as notícias, vou acompanhando o calendário econômico, todo dia eu dou uma olhada ali se a operação está andando, se está para frente, se está para trás, como que o mercado está reagindo. Mas, para mim, operar no gráfico semanal ficou muito assertivo, ficou muito lucrativo, um ótimo custo-benefício de tempo, porque eu só tenho que raciocinar, que tomar a minha decisão ali na segunda-feira, e eu acabo ficando livre ao longo da semana para poder fazer meus outros conteúdos aqui na parte educacional, até que você vê aí meus vídeos no YouTube, artigos, o podcast, cuidar dos meus alunos, do curso online, etc. Então fica totalmente compatível com a minha rotina. E o swing trade é também essa rotina aí de você operar no semanal, ela também pode ser totalmente compatível com o seu trabalho. Se você tem um negócio, tem um emprego que é bastante corrido, você não conseguiria destacar ali algumas horas todo dia para fazer o day trade, por exemplo, ou não seria compatível você operar de madrugada, de noite, alguma coisa nesse sentido, então você sabe que você tem essa vantagem operando no gráfico semanal, com alguns minutos ali na segunda-feira, por exemplo, que já é a abertura das bolsas, você conseguiria programar as suas operações. Então, essa questão do tempo gráfico é muito importante você ir fazendo testes, de repente você vai bem no day trade, você opera no gráfico de 1 minuto, de 5 minutos, de 2 minutos, você tira ali 1 hora por dia para operar. Enfim, você tem que se testar para ver qual tempo gráfico te ajuda mais a fazer uma leitura assertiva do mercado e também compatível com o seu tempo aí ao longo do dia, da semana, para poder operar. Não adianta você querer ir contra a natureza do que você consegue fazer, e também não adianta você estar trabalhando e operando ao mesmo tempo, porque aí você não vai fazer nada bem feito. Quando você for operar, você precisa estar totalmente concentrado, totalmente em sintonia com o mercado, fazendo a leitura ali do gráfico, da economia, dos fundamentos, tentando interpretar o melhor cenário. Não dá para você querer operar atendendo telefone, respondendo e-mail, falando com cliente, isso daí não vai dar certo. Você vai trabalhar mal, você vai operar mal, vai ficar um balaio de gato, tá certo? Outra dica que eu tenho para te dar, ao longo do tempo que você for desenvolvendo a sua estratégia, é muito importante que você tome poucas e boas decisões. Não adianta você ter muita coisa na sua tela, muita variável, muito indicador para você pensar. Indicadores, por exemplo, eu não uso. Para mim, os indicadores são todos atrasados, eles falam o que já aconteceu no mercado e aí você entra sempre invertido quando o indicador aponta uma compra.
Por exemplo, o mercado já está voltando, aí você compra em topo e vice-versa. Indicadores, quando eu comecei a operar também, eu tinha 6 indicadores, 8 indicadores no gráfico. 2, 3 falavam para comprar, 2, 3 falavam para vender, outros falavam para esperar, cada um dizia uma coisa, eu não sabia nada o que era para fazer. Já era difícil e ficava super confuso com aquela quantidade de informações, com aquela quantidade de decisões. Então eu fui excluindo, excluindo, excluindo. Hoje, se você vê meus vídeos aí na internet, é só o gráfico com a vela lá, não tem indicador nenhum, só interpretando o mercado, interpretando o comportamento dos preços. Então eu acho que você tem que seguir esse caminho do simples sempre funciona, de você ter poucas decisões, muita coisa para você pensar, muita coisa para você raciocinar, vai te confundir e fatalmente você vai acabar errando a mão na bolsa. É um exemplo que a gente diz, né? Às vezes você senta aí, vou assistir um Netflix. Aí você entra lá na Netflix, tem tanto filme, tanta série, que você passa 40 minutos vendo o que você vai assistir, você não sabe o que você vai assistir, porque você pensa, mas eu vou assistir esse, e se tiver outro mais legal, será que eu assisto aquele? Será que dá 40 minutos, você está cansado, com sono, já chateado, porque você não escolheu. Aí você pega, você desliga, fala, não tem nada para assistir, desliga, vai embora, você não sabe o que fazer. Porque é muita opção, é muita coisa, você não consegue se decidir. Então, se tivesse lá, é azul ou vermelho, verde ou laranja, com poucas opções, você pondera na balança o que é melhor, o que você quer naquele momento, se decide, se resolve e a vida segue, tá? Então, isso daí é muito importante. Outra ferramenta que você pode usar, que até vou deixar para você o link aqui na descrição desse podcast, é você usar uma conta demo. Então, de repente, se você está começando na bolsa, você pode começar por uma conta demo para você não arriscar o seu dinheiro de verdade, né? O seu dinheiro real no mercado, no momento que você ainda não sabe operar, que você ainda não tem uma estratégia eficiente. Agora, a partir do momento que você já tem uma estratégia, você quer aprimorar, você quer testar coisas novas, você pode sim abrir uma conta demo em paralelo à sua conta real aí de investimentos na bolsa, para você poder fazer esses testes, ver se funciona, como é que foi, como é que não foi, essa novidade aí, o que você está agindo e a partir do momento que essa variação for validada na conta demo, você pode aplicar na sua conta real. E por fim, o mais importante de tudo, para você ter uma estratégia lucrativa, para você ser um trader consistente, uma vez que você chegou numa estratégia que funciona para você, que faz sentido, compatível com o seu perfil de risco, compatível com o seu tempo, é muito importante que você tenha disciplina, vou falar de novo aqui para você, disciplina para você seguir o método à risca, porque o que acontece muito, e eu também fiz esse erro até ter a disciplina, né? A hora que você acha um setup, um mecanismo para você operar que você ganha dinheiro na bolsa, aí você tem preguiça, você relaxa, você acaba fugindo da estratégia e você perde dinheiro. Aí você perde dinheiro, você vai olhar o que aconteceu, fala, eu perdi dinheiro porque eu não tive a disciplina de seguir a estratégia que eu estou aqui há tantos anos estudando, colocando em prática, agora que o método funcionou, que deu certo, eu não consigo me controlar porque eu acabo fugindo, acabo entrando antes da hora, acabo arriscando mais, acabo saindo antes da hora, eventualmente mexo num stop. Então você tem que ter essa disciplina. Isso daí também é um processo mais avançado, porque primeiro a gente vai para um processo de conhecimento, depois a gente vai para um processo de aprimoramento e consistência na estratégia, depois o terceiro processo, que seria ali a maturidade do trader, que é você ficar tranquilo, você confiar e você ter a disciplina de executar a estratégia com maestria à risca de tudo que você estudou, de todos os parâmetros, tá certo?